Oi pessoal, hoje vamos discutir um dos mecanismos mais importantes dentro do direito constitucional, o controle de constitucionalidade. Vamos entender a importância que o controle de constitucionalidade tem dentro da nossa Constituição Federal. Vamos entrar dentro dessa jornada e entender o que pode ser ou não controlado dentro do nosso sistema jurídico. Agora vamos entender como o objeto e o parâmetro do controle de constitucionalidade se relacionam. Quando falamos de controle de constitucionalidade, estamos falando de um mecanismo que garante que nenhuma lei ou ato normativo contraria a Constituição. A ideia é simples. A Constituição está no topo da hierarquia do sistema jurídico e tudo que vem abaixo precisa respeitá-la. Para entender como esse controle funciona, precisamos olhar dois elementos básicos, que é o objeto do controle e o parâmetro do controle. O objeto é aquilo que pode ser analisado para verificar se é constitucional ou não. Geralmente, eles são as leis e os atos normativos com força de leis, como as leis ordinárias e complementares, as medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções do Congresso, tratados internacionais após as suas aprovações. Mas existe um detalhe muito importante. Mesmo os atos administrativos podem ser objeto de controle, desde que a violação seja direta à Constituição. Ou seja, não basta ferir uma lei, tem que ferir a própria Constituição. Por exemplo, se um decreto presidencial restringe a liberdade de expressão sem base legal e contrariando diretamente a Constituição, ele pode ser declarado inconstitucional porque viola um direito fundamental previsto na Constituição. Agora, se um decreto apenas contraria uma lei federal, mas não afronta a Constituição, o problema é de legalidade e não de constitucionalidade. Parâmetro do controle. O parâmetro é um conjunto de normas usadas como referência para saber se a lei é válida. Em outras palavras, é o padrão com o qual comparamos o objeto. O principal parâmetro é a Constituição Federal, mas ela não é o único parâmetro. Existe o chamado bloco de constitucionalidade, que reúne normas com valor constitucional, como a própria Constituição, a ADCT, emendas constitucionais, princípios constitucionais, tratados internacionais de direitos humanos, aprovados com quórum de emenda, no caso 3/5 do Congresso. Por exemplo, se uma lei estadual permite prisão civil por dívidas comuns, ela será inconstitucional porque a Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica proíbem esse tipo de prisão, salvo em caso de pensão alimentícia. Se uma lei municipal cria pena cruel ou degradante, ela viola diretamente o artigo 5º da Constituição, além de tratados internacionais com status constitucional. Então assim, perceba que o objeto e o parâmetro funcionam como duas faces do mesmo processo lógico. De um lado, aquilo que deve ser examinado, do outro, o sistema normativo que serve de referência para julgar sua validade. Se o objeto viola o parâmetro, nasce a inconstitucionalidade. Entender essa distinção é fundamental para compreender como o Brasil protege a Constituição. Nosso modelo permite que qualquer ato normativo seja examinado tanto previamente, que é antes de virar lei, quanto depois de entrar em vigor. Isso pode ser feito por qualquer juiz no controle difuso ou pelo Supremo no controle concentrado. Ao longo do controle de constitucionalidade, existem pontos cruciais. Vamos entender agora os dois momentos onde esse controle pode ser exercido, seja quando a norma ainda não está em vigor ou quando ela está em vigor. Nesse momento, eu irei abordar de forma objetiva sobre os momentos do controle de constitucionalidade. Esse tema, ele responde basicamente a uma pergunta: em que momento a análise da constitucionalidade ela pode ocorrer? A Constituição, ela está no topo da pirâmide normativa e, por isso, toda norma precisa ser compatível a ela. Para garantir isso, o ordenamento prevê duas formas de atuação: o controle preventivo e o controle repressivo. O controle preventivo é aquele que acontece antes da lei ser criada. Ele ocorre durante o processo legislativo e tem como finalidade impedir que uma norma inconstitucional entre no ordenamento. Ela se manifesta principalmente em 3 momentos: na CCG, que analisa previamente a compatibilidade constitucional do projeto de lei. Se a CCG considerar o projeto inconstitucional, ela pode ser arquivada. 2. O veto jurídico do presidente da República. Quando o chefe do executivo veta um projeto, pode considerá-lo inconstitucional. E 3. E, excepcionalmente, por meio do mandato de segurança
impetrado por parlamentar, quando há violação do devido processo legislativo. Já o controle repressivo ocorre depois que a lei já foi criada e está em vigor. É a norma que já entrou no sistema. O objetivo passa a ser retirar do ordenamento aquilo que viola a Constituição. Esse controle ele pode ocorrer no sistema difuso, em que qualquer juiz do tribunal decide sobre a constitucionalidade dentro de um caso concreto, ou no sistema concentrado, que o STF decide por meio de ações próprias, como a ADI, ADS, ADPF e também a ADO, que a gente vai debater posteriormente. Assim, os momentos de controle de constitucionalidade mostram que a proteção da Constituição pode ocorrer tanto antes da criação da norma, quanto depois, garantindo que o ordenamento permaneça íntegro e coerente. Agora que sabemos o que é controlado e quando, vamos entender os dois principais modelos de controle. O primeiro é o controle concentrado. O controle concentrado é um processo de revisão de leis e atos normativos que visa verificar a sua constitucionalidade. Ele se dá de modo abstrato, ou seja, não existe um caso concreto, algo específico, e é realizado por um único órgão. No caso de leis federais, é feito pelo STF, e em leis estaduais pelo TJ, o Tribunal de Justiça. E as suas principais ações elas são o ADI, ADO, o ADP e o ADPF. Oi, meu nome é Ludmila e eu vou falar um pouco sobre o controle difuso de constitucionalidade, também conhecido como controle aberto ou controle concreto. Ele é um modelo que acontece dentro do processo comum quando surge uma dúvida sobre a constitucionalidade de uma lei. O controle difuso é aquele que qualquer juiz ou tribunal pode analisar se uma lei é constitucional dentro de um caso concreto. Ele acontece de forma incidental, ou seja, durante o processo comum, quando uma das partes alega que uma lei usada viola a Constituição. E se o juiz concordar, ele pode deixar de aplicar a lei, mas a decisão vale somente para as partes envolvidas. Por isso, dizemos que tem efeito interpartes. Esse modelo foi inspirado no sistema americano. O STF também pode atuar quando a questão chegar por recurso. Se o Supremo confirmar a inconstitucionalidade, o Senado pode suspender a lei, dando um efeito mais amplo. Então, em resumo, o controle difuso permite que qualquer cidadão possa questionar a constitucionalidade de uma lei. Ele está previsto porque é como se fosse um direito de garantias fundamentais que nós temos como direito. Agora, vamos falar de um dos controles mais poderosos do controle de constitucionalidade, a ADPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental. Olá, hoje eu vou falar para vocês o que é a ADPF e como a ADPF funciona. A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental e a sua importância para a nossa Constituição. A ADPF foi um instrumento criado pela Constituição de 1988 que visa defender tudo aquilo que é essencial, ou seja, valores, princípios, direitos que sustentam o que chamamos hoje de um Estado democrático de direito. A ADPF, ela funciona como se fosse a última linha de defesa, ou seja, quando nenhum dos outros mecanismos de controle de constitucionalidade funcionar, a ADPF entra em cena. Somente o STF pode julgá-la, ou seja, isso mostra a sua força e perseverança dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Quem pode propor a ADPF? Aqueles legitimados do artigo 103 da Constituição Federal, ou seja, Presidente da República, Procurador-Geral da República, governadores, mesas da Câmara e do Senado, partidos políticos com representantes no Congresso Nacional, dentre outros. Na prática, a ADPF serve para assegurar que direitos não sejam violados e corrigir possíveis violações que acabem frustrando direitos fundamentais, princípios organizadores e o próprio sistema da nossa Constituição Federal. Agora, falando em omissão, vamos falar sobre a ADO, a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, que ocorre quando o Estado não cumpre a Constituição. Nesse momento, eu irei tratar sobre a ADO, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. A
A ADO está prevista no artigo 102, inciso 1º, alineado à Constituição Federal, e serve para combater a chamada inconstitucionalidade por omissão. Essa espécie de inconstitucionalidade ela acontece quando o poder público deixa de tomar providências que a Constituição determinou, especialmente quando a norma de eficácia limitada depende de regulamentação para produzir efeitos e essa regulamentação ela não acontece. Nesses casos, a omissão ela impede a concretização dos direitos constitucionais. E a ADO existe justamente para obrigar o poder competente a agir. Os legitimados para propor a ADO são exatamente os mesmos previstos no artigo 103 da Constituição, como o Presidente da República, as mesas da Câmara do Senado, governadores e o Procurador-Geral da República, a OAB, partidos políticos com representação no Congresso e dentre outros. Ao julgar a ADO procedente, o STF reconhece oficialmente a existência da omissão e determina que o órgão competente adote as providências necessárias, podendo, inclusive, fixar prazo para que isso aconteça. A decisão tem efeitos erga omnes e também é vinculante para a administração pública e para o Poder Judiciário. E falando em controle, vamos falar sobre a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Ela provavelmente é uma das mais conhecidas. Ela serve para anular quando a norma é incompatível com a nossa Constituição. A ação direta de inconstitucionalidade, a ADI, ela é um instrumento jurídico para que o STF ele declare a inconstitucionalidade de uma lei, seja ela uma lei federal ou estadual, ou seja, quando ela está em conflito com o que dispõe a Constituição Federal. Então, se é uma lei federal, ela é proposta pelo STF, o Supremo Tribunal Federal. E se for uma lei estadual, é proposta pelo TJ, o Tribunal de Justiça, se for uma lei estadual. Aí, assim, quem são legitimados para estar propondo uma ADI? São legitimados o Presidente da República, o Procurador-Geral, governador, o Conselho Federal da OAB, o Conselho Nacional da OAB, Assembleias Legislativa, Câmara de Deputados, partidos políticos, dentre outros legitimados. É importante também lembrar que o STF ele prevê um efeito definitivo, tá, da ADI, além também de ser erga omnes, tá, e ele também possui um efeito ex tunc, ou seja, ele retroage, né, é da frente para trás. E por fim, temos a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. Ela é utilizada para analisar quando a norma está sendo questionada e ver se ela está dentro das normas da Constituição. Agora vamos falar sobre a ADC, a Ação Declaratória de Constitucionalidade. É um instrumento essencial para garantir a segurança jurídica no nosso país. A ADC é utilizada quando uma lei ou um ato normativo federal está sendo questionado repetidamente nos tribunais, gerando dúvidas, decisões conflitantes e insegurança para a nossa sociedade. Nesses casos, alguém com legitimidade provoca o Supremo Tribunal Federal para que o mesmo declare aquele ato ou norma constitucional. Em outras palavras, a ADC existe para reforçar a validade da lei e impedir que aquela incerteza traga insegurança jurídica. Ou seja, a ADC é um mecanismo de estabilidade. Quando o STF reconhece a constitucionalidade, aquela incerteza acaba, o entendimento passa a valer para todos. Assim como nas outras ações de controle concentrado, os legitimados para propor a ADC são os mesmos: Presidente da República, Procurador-Geral da República, governadores, mesas da Câmara e do Senado, bem como algumas entidades das classes. Na prática, a ADC evita o caos jurídico e pacifica as dúvidas, trazendo segurança jurídica para o nosso Estado, para o mercado, para o cidadão, e fortalece a confiança no sistema constitucional. A ADC, portanto, é um pilar fundamental para manter a coerência e estabilidade do nosso ordenamento jurídico. E por fim, encerramos. Vimos os diversos tipos de controle que dão segurança à nossa Carta Magna. Tchau, tchau e até a próxima!